Olá, sou Flávio Goldberg, advogado, professor e mestre em Direito. Hoje conversei com o ex-presidente da República, atual senador Fernando Collor de Mello. Conversamos sobre seu governo e sua trajetória política. Espero que gostem. Olá, presidente Fernando Collor de Mello. É uma honra recebê-lo. Fico grato pelo aceite do convite para conversarmos sobre seu governo e sua trajetória política. Muito obrigado pelo convite, professor. Muito obrigado pela oportunidade que está me dando de participar dessa live na tarde de hoje. Presidente Collor, o senhor ocupou os principais cargos do Poder Executivo. Foi prefeito de Maceió aos 29 anos, governador de Alagoas e chegou à presidência da República com 40 anos, sendo o presidente mais jovem eleito depois de um bom tempo sem eleições democráticas. E no Poder Legislativo, o senhor foi deputado federal e hoje ocupa uma cadeira no Senado da República. Como o senhor vê nesse impasse político uma saída para essa desarmonia do poder que está acontecendo atualmente? Bom, inicialmente nós temos que avaliar a situação do momento à luz de um governo que se instalou há 1 ano e meio atrás com um discurso completamente fora do esquadro da normalidade nas relações políticas. É um governo que negou o exercício da política para exercer a presidência. E o presidente da República, nesse sistema presidencialista de coalizão em que nós vivemos, ao qual nós estamos submetidos, ele tem que entender que é o líder político da nação. E sendo o líder político da nação, ele tem que fazer política. E política se faz por intermédio dos instrumentos que a democracia oferece, que são os partidos políticos e os políticos. Sem isso, sem esse exercício, não existe democracia dentro de um sistema presidencialista de coalizão, não existe mesmo num outro sistema como parlamentarista, se o primeiro-ministro não exercer um sistema parlamentarista, a liderança política da nação. Então, o presidente da República, infelizmente, ele negou essa possibilidade, negou esse dever que ele tem como presidente de fazer política. Política com P maiúsculo, política com entendimentos com os partidos políticos, entendimentos esses feitos à luz do dia, com o escrutínio da imprensa, com a participação popular. Não é? Isso não tem nada de equivocado nem nada de errado, isso faz parte da política. Nós temos aqui, vou citar 2 exemplos. Recentemente, em Israel, que é uma democracia consolidada dentro de uma região extremamente conflagrada, como é a região do Oriente Médio. Nesse último ano, eles realizaram 3 eleições, porque em nenhuma das 3 eleições um dos contendores conseguiu a maioria para formar o governo. Quando chegou a terceira eleição, ao término dela, eles acharam que então deviam sentar-se em volta de uma mesa e conversar para ver como decidir essa questão. E o que é que eles decidiram? Isso sob o escrutínio da imprensa e da população. Eles dividiram os ministérios, dividiram esses ministérios tais ficam com o seu partido, esses ministérios tais ficam com o meu partido, e não somente dividiram os partidos, dividiram os ministérios pelos partidos, mas também dividiram o mandato. Cada um vai governar 2 anos. Uma outra democracia, a italiana. Depois da debacle que houve nos últimos anos dos partidos políticos italianos, acabou a democracia cristã, acabou o Partido Comunista, acabou o Partido Socialista, emergiram diversos partidos, de diversas facções. Majoritariamente, eles se dividiram, se formariam uma maioria se estivessem juntos, partidos de direita. 2 principais saíram desse processo que erodiu com o sistema político italiano: os 5 Estrelas e o Liga do Norte. E eles ganharam as eleições, mas juntos eles não fizeram a maioria. E para fazer a maioria e constituir um governo,
eles se aliaram com quem? Se aliaram com a esquerda, ou seja, partidos antípodas a eles no sentido de ideário, de parâmetro ideológico. Mas eles encontraram, por intermédio do diálogo e do entendimento, pontos aqui e acolá de convergência em que eles puderam se unir, formar a maioria e, com isso, constituir um governo. Então, isso para dizer que isso, em qualquer lugar do mundo, isso acontece. No Brasil, costuma-se penalizar muito esse tipo de ação política, porque ela não é feita às claras. Aí vem a questão do toma lá da cá. Quando não é feito às claras, quando não há a luz sobre esses entendimentos que são feitos, quando não há uma clareza, uma transparência nas conversas e nos entendimentos que estão sendo levados a efeito, com o fim de constituir uma maioria no parlamento que gere a governabilidade, quando isso é feito fora da agenda, encontros fora da agenda, encontros que não são noticiados, e a gente no dia seguinte acorda dizendo, ouvindo que foi nomeado fulano para um cargo tal, Beltrano para o cargo outro, e então a gente fica sem saber, mas como é que isso surgiu, como é que isso apareceu, quais as conversas que antecederam essa decisão. Então, isso é que faz com que, essa falta de transparência, faz com que exista pejorativamente essa expressão do toma lá da cá, como se fosse uma questão meramente fisiológica, e quando não é. É uma questão de união de vontades, de união e desejo de poder participar de um governo e fazer e apoiando esse governo, fazendo parte desse governo, poder exercer o projeto idealizado pelo presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Por isso eu digo que o momento atual é de muita dúvida sobre essa estabilidade do governo. Nas últimas 3 semanas, o atual presidente da República vem dando sinais de uma certa trégua nesse conflito que ele gerou na relação com os outros poderes, com o Poder Judiciário e com o Poder Legislativo. Enviou mensageiros para conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, conversar com ministros daquela corte, enviou emissários para falar com os presidentes das 2 casas do Congresso, recebeu lideranças partidárias para tratar de assuntos de formação de governo, enfim, não tem participado mais das manifestações, que era sempre um momento de exacerbação, porque nessas manifestações havia aquelas faixas pedindo fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, volta do AI-5, a volta de um regime de exceção, enfim, tudo isso conflitando contra os princípios básicos da democracia, alguém que foi eleito democraticamente para o posto e que tem a obrigação e a determinação constitucional de governar sob a Constituição, e não encarnando a Constituição, como em algum momento, de forma equivocada, o presidente da República se referiu. De modo que nós esperamos que, passado esse período de convalescência dele, eu desejo que ele convalesça rapidamente e volte rapidamente à lide, que ele, com essa possibilidade já acenada lá atrás, de estabelecer uma trégua, ele possa continuar essa abertura, continuar essas conversações, para que ele consiga formar uma maioria parlamentar que dê sustentação ao seu governo. Porque, como eu costumo dizer, nesse presidencialismo, e sobretudo nesse presidencialismo de coalizão, presidente da República que não consegue construir uma maioria no parlamento, ele não conclui o seu mandato. Aproveitando a sua resposta, presidente Collor, minha irmã é israelense, eu sempre que posso vou a Israel, tenho Israel como uma segunda pátria. E eu vejo que o senhor muitas vezes utiliza como um exemplo Israel de uma democracia por causa desse governo de coalizão que foi feito lá. O senhor acha que no Brasil teríamos a possibilidade de fazer uma espécie de pacto de unidade nacional? O senhor, assim como o senhor, eu também sou um entusiasta do parlamentarismo. O senhor acha que seria essa a solução a médio prazo, de repente? O que o senhor acha? Eu acho que o parlamentarismo, sem dúvida nenhuma, é um sistema moderno, contemporâneo, atual.
Eu costumo dizer que o presidencialismo de coalizão é a carroça do sistema político brasileiro. Por isso sou parlamentarista e cumprimento também por vê-lo defensor também dessa ideia de que o Brasil precisa de um sistema parlamentarista de governo, porque, além de tudo, o parlamentarismo ele traz no seu bojo uma vacina anticrise. Porque no momento não há crise. No momento, a crise que existe no parlamentarismo é quando o primeiro-ministro recebe um voto de desconfiança, porque não está cumprindo com o programa previamente estabelecido por aqueles que formaram a maioria. Então, há um voto de desconfiança, se o voto é aprovado, o governo cai. O governo cai, mas o país continua funcionando. O presidente da República, então, chama os líderes, vê se consegue formar uma nova maioria, mas o país continua funcionando porque o parlamentarismo também traz consigo uma outra coisa extremamente importante, que é uma burocracia profissionalizada. São aqueles burocratas de segundo e terceiro escalões que estão lá concursados. E eles, entra governo, sai governo, o segundo e terceiro escalões, que são os que tocam a administração, em última análise, eles lá continuam trabalhando e tocando adiante os projetos que já estão em curso. E com isso o país não para. Enquanto se discute lá com a formação da nova maioria, com a queda de governo do primeiro-ministro, enquanto se discute lá qual será a nova maioria e dessa maioria quem sairá como primeiro-ministro, o país continua funcionando normalmente. No Brasil, o presidencialismo de coalizão, o que é que ele nos traz? Ao invés de uma burocracia profissionalizada, ele nos traz uma burocracia formada por 37 mil pessoas que ocupam cargos comissionados, demissíveis ad nutum, ou seja, podem ser demitidos na medida em que chega naquele local um ministro do Ministério A, B ou C, em que chega o novo presidente da República. Então, daqui que com essa mudança sendo feita, demitido esses burocratas, né? E entrando novos burocratas, até que eles tomem ciência do que está acontecendo, e que eles se dediquem a tudo aquilo que está sendo debatido e consigam forças para tocar e conhecimento para tocar aquilo adiante, se perde 2 anos. Então, é um tempo inestimável para que, em termos de importância, para que um país possa abrir mão, né, e deixar que as coisas possam mudar dessa forma, sem uma estabilidade no quadro do funcionalismo público. Por isso que eu acho que o parlamentarismo é, sim, uma questão que deve estar sempre na ordem do dia. Devemos estar sempre preocupados com isso, porque quando se fala em reforma política, que eu entendo que a reforma política é a mãe de todas as reformas, as pessoas falam muito em reforma política, mas nunca se chega ao momento de se encarar face a face, de forma desabrida e corajosa e destemida, uma mudança da política no sistema político do Brasil. Então, e essa mudança tem que vir com o parlamentarismo, tem que haver essa discussão para que nós possamos aperfeiçoar o sistema político brasileiro e, com isso, fazer o poder mais transparente e, ao mesmo tempo, mais estável, o que o presidencialismo de coalizão não fornece e não favorece. Ótimo, presidente. Em um artigo para o Estadão, eu lembrei do Instituto do Conselho da República, que está no artigo 89 da Constituição Federal, que inclusive foi promulgado pelo senhor em 1990 no seu governo. E é um órgão de conselho para os presidentes da República em exercício em momentos de crise. E eu sugeri que se fizesse esse órgão juntamente com os ex-presidentes com diferentes viés ideológicos, como o senhor, o ex-presidente Lula, o ex-presidente Michel Temer, enfim. O senhor acha viável no Brasil que seja feito isso? Porque em muitos países os ex-presidentes têm cargo vitalício de voz, como é no caso da Itália, por exemplo, que... O senhor acha viável? Você acha útil isso para o Brasil? Acho muito útil. Inclusive, em alguns países, isso é feito de maneira informal. Por exemplo, nos Estados Unidos, no momento de crise, no momento de guerra, como houve
a Guerra do Golfo, se não me engano, e depois a guerra contra o Iraque, o presidente da República, de então, os dois presidentes, num momento e no outro, reuniram-se com os ex-presidentes para saber um aconselhamento sobre a deflagração da guerra e como conduzir o processo, enfim. Isso é uma atitude inteligente, é uma atitude extremamente útil, porque você reunir um presidente em exercício, reunir num momento de crise, numa crise institucional, vamos dizer assim, ou numa crise levando ao extremo, como chegou nos Estados Unidos, da guerra, conflagração de um conflito militar. É bom e oportuno que se ouça a experiência dos ex-presidentes. É claro que a experiência não se transfere, mas ela pode ser transmitida. Então, na medida em que o presidente pede que conte a sua experiência, no momento em que você estava aqui na presidência, que você viveu um momento que poderia ter chegado a esse, que nós estamos agora vivenciando, o que é que você fez, o que é que você pensou, e aí vai aprofundando a conversa, o que é que você julga convenientes que se faça nesse momento, ouvindo a voz da experiência, ouvindo a voz de quem já viveu aqueles momentos. Isso é um aconselhamento gratuito, é um aconselhamento institucional, é um aconselhamento republicano e que os presidentes poderiam dele se valer desse instrumento. Mas aqui no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Nem o Conselho da República, por exemplo, que eu instalei o Conselho da República, formado pelo ex-presidente, dei a presidência do Conselho da República ao ex-presidente José Sarney, a quem eu sucedi, e também nomeei os principais líderes, os presidentes das duas casas do Congresso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente, os líderes dos principais partidos políticos, da maioria, de minoria, enfim, e integrantes da sociedade civil. Era um grupo de 20 a 20 e poucas pessoas que formam o Conselho da República, que, pela Constituição, ele serve exatamente para isso, que você já afirmou, para que servir de sustentação no momento de necessidade do presidente da República, quando precisa ouvir o aconselhamento ou quando precisa, enfim, ter outras sugestões, outras ideias de outras cabeças, sobretudo quando essas cabeças já estiveram trabalhando no exercício daquela mesma função, daquele mesmo cargo. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, isso não está acontecendo agora, nem eu vejo nenhuma menção. Eu, por exemplo, o atual presidente da República tomou posse há 1 ano e meio. Né? Eu, em nenhum momento até agora, como ex-presidente da República e como senador, como único ex-presidente exercendo um mandato de senador ou de deputado federal, em nenhum momento fui convidado ou chamado para conversar, para tomar um café com o presidente da República. Então, não que eu acho que ele deva fazer isso, né, porque eu me sentiria envaidecido por esse convite, não. Eu me sinto no dever de estar à disposição do presidente da República, seja ele qual seja, ou fosse ele qual fosse, eu me sentiria no dever de estar à disposição desse presidente da República para poder com ele dialogar, se esse for o objetivo dele de saber de um ex-presidente ou dos ex-presidentes, conforme você citou, poderia ser criado de forma informal, de maneira informal, ser criado esse conjunto, né, de aconselhamento dos ex-presidentes e ele conversar com cada um, conversar, se não todos em conjunto, mas chamar um para conversar, pedir a opinião. Isso tudo faz bem à democracia, faz bem à saúde, à saúde das instituições, ao fortalecimento das instituições e faz bem à própria pessoa que está exercendo essa função, que é a primeira magistratura da nação brasileira, que é a presidência da República. Presidente, o senhor sempre foi conhecido pela sua sensibilidade social, pelo seu olhar na camada mais pobre da sociedade. O senhor sempre se referia aos descamisados, aos pés descalços. Eu, quando criança, quando eu ia em restaurantes, no por quilo ou nos rodízios, sempre me perguntava onde ia o restante dos alimentos. E mais tarde fui saber que ele era simplesmente desperdiçado, e isso me chateou bastante,
Mas no dia a dia da vida a gente vai levando e acaba esquecendo isso. Mês passado fiquei sabendo que um projeto de lei do senhor foi aprovado e já sancionado pelo presidente Bolsonaro, agora é lei, onde esses alimentos vão ser destinados pelas camadas pobres da sociedade. Porque apesar de vários tipos de crise que temos, ainda somos o país da fome. Qual a importância que o senhor acha para essa lei hoje em dia? Bom, E eu acredito parabéns que. Muito pelo obrigado, projeto de lei. muito obrigado. Bom, eu acredito que essa lei seja de fundamental importância, porque ela combate o desperdício, não é? E combate a fome. No Brasil, para você ter uma ideia, o Brasil desperdiça, joga fora por ano 12 milhões de toneladas de alimentos que poderiam estar sendo ou ter sido consumidas pela população necessitada, que está passando por necessidades, passando fome. 12 milhões de toneladas. E aqui no Brasil havia uma legislação, intricada legislação, que impedia aqueles grandes fornecedores de alimentos de poder fazer a doação dos alimentos excedentes para as pessoas que necessitassem desses alimentos para levá-lo à sua casa, para os seus filhos e para a sua família e para si próprio. Então, no Brasil havia um impedimento, sob pena de sanções penais, sob a questão de sanções penais e sanções cíveis, caso essa doação fosse feita. Então, o meu projeto de lei nada mais, nada menos fez do que isso, de acabar com essa proibição e dizer que todos aqueles que quiserem fazer doação de alimentos podem fazer livremente, sem qualquer tipo. Esse é outro detalhe muito importante, sem qualquer tipo de interferência do Estado ou do município ou do governo federal, do Estado no nível federal, do Estado nos 3 níveis de administração, não é? Então, é uma doação da iniciativa privada para com a camada menos favorecida da população. É uma linha direta, não tem que fazer cadastro, não tem que fazer internet, entrar com senha, entrar com isso, entrar com aquilo, nada. É apenas a manifestação de interesse. Em geral, eles se reúnem em associações de bairro ou associações de moradores. Eles se reúnem e, basicamente, eles vão a alguma dessas redes de restaurantes ou de fábricas, fábricas, indústrias, que fabricam esses alimentos para grandes hospitais, para rede de hotéis, para presídios. Enfim, essas indústrias que têm um excedente muito grande de comida, é só procurar. Quando não, essas próprias indústrias já procuram a quem fazer essa doação, e essa doação é feita daquele que doa para aquele que está precisando de receber essa doação, sem qualquer tipo de interferência. É uma lei que eu acho que vem em boa hora, foi aprovada por unanimidade no Senado Federal, foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, sancionada sem vetos pelo presidente da República, o que é algo difícil, porque, em geral, o presidente da República, seja ele qual for, sempre diante de uma lei, sempre tem alguma objeção, sempre tem um veto ou outro. E esse nosso projeto, que demonstra a qualidade desse projeto, foi sancionado pelo presidente da República sem qualquer tipo de veto. E eu fico muito feliz porque já sou sabedor e tenho informações de que esses alimentos já começaram a chegar às camadas menos favorecidas da população. Eles já estão sendo alimentados com essa doação que já vem sendo feita a partir da sanção da lei do projeto de lei que eu apresentei e transformado em lei com a sanção presidencial. Ótima iniciativa, presidente. Nós, nós do meio jurídico sabemos que a renúncia é um ato unilateral, não depende de aprovação de terceiros. O senhor, assim como o presidente Jânio Quadros, renunciaram e mais tarde tiveram os seus direitos políticos cassados por questões obscuras ainda. O senhor foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu te pergunto, presidente, o senhor acha que a gente vive numa sociedade iconoclasta, onde personagens com um certo carisma acabam sendo agredidos, como foi o caso do Jânio Quadros, do Getúlio Vargas e do senhor, que tinha tanto carisma que em questão de 10 anos passou de prefeito de Maceió para presidente da República? O senhor entende isso?
O que eu vejo é que o problema está exatamente na questão do sistema de governo, não é? Tudo isso é a questão do presidencialismo, né? Na época não havia o presidencialismo hoje de coalizão, que é a forma atual de se exercer a presidência da República nos moldes atuais, né? Então, mas você citou dois exemplos, do doutor Getúlio e do Jânio Quadros, né? Do professor Jânio Quadros. Duas figuras notáveis da política brasileira. O doutor Getúlio deu fim à própria vida, foi um grande presidente e, em função da maioria que se formou contra ele dentro do Congresso Nacional, ele não resistiu e deu fim à própria vida. O professor Jânio Quadros, o que aconteceu com ele foi a mesma coisa, só que ele se antecipou. Ele se antecipou e renunciou, apresentou a carta renúncia, achando que a renúncia ela não fosse levada adiante, achando que o presidente do Senado, a quem chegou a carta renúncia, levada pelo ministro da Justiça de então, Oscar Pedroso Horta, que ele não daria consequência àquele pedido de renúncia e que ele voltaria com muita força e com o apoio do Congresso. Isso não aconteceu. O presidente do Senado de então, Auro Moura Andrade, imediatamente leu a carta renúncia, declarou vaga à presidência da República e deu posse ao então presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Foi isso que aconteceu. No meu caso, houve o processo do impeachment, que foi um processo que é um processo eminentemente político, por mais que digam que há características jurídicas, que há certos aspectos de juridicidade no instrumento do impeachment, mas não há. É um instrumento eminentemente político, em que se forma uma maioria no Congresso Nacional. Essa maioria resolve, sobretudo começa na Câmara, uma maioria na Câmara dos Deputados. Essa maioria resolve afastar o presidente da República e aí instrumentaliza a lei para materializar esse desejo e essa decisão que essa maioria tomou de afastar o presidente. Então, a lei é instrumentalizada e não aplicada estrito sensu. E foi isso que aconteceu. No meu caso, você veja o absurdo, como você mesmo disse, a renúncia é um ato unilateral que não cabe qualquer tipo de discussão. Tem que ser aceita imediatamente, tão logo ela chegue, não é? Então, no meu caso, no julgamento feito pelo Senado Federal, transformado em tribunal, conforme diz a Constituição, e presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, essa reunião do Senado transformado em tribunal, abriu a sessão, o meu advogado ingressou imediatamente entregou o meu pedido de renúncia, por escrito, uma carta renunciando. Então, naquele momento, o tribunal, do Senado transformado em tribunal, perderia a sua razão de ser daquela sessão, porque só pode o Senado ser transformado em tribunal para julgar o presidente da República. No momento em que houve a renúncia, e não existindo mais o objeto para o qual foi convocado o Senado como tribunal, a sessão teria que cair. Não há mais o objeto, essa sessão está encerrada e ponto final. E o que é que aconteceu? A sessão foi suspensa, a carta lá entregue sobre a mesa foi suspensa, eles saíram dali, deram posse ao vice-presidente na presidência da República. Depois de ter o presidente da República empossado, eles voltaram para dar continuidade a uma sessão de julgamento de um presidente que não era mais presidente da República. E me aplicaram uma sanção política de afastamento por 8 anos da lide política, de não poder ser candidato, não poder exercer nenhuma função pública, nem poder ser candidato. Quer dizer, foi uma dupla penalidade. Além do afastamento da presidência da República, para a qual eu fui eleito como presidente da redemocratização, o primeiro presidente eleito depois de quase 30 anos de jejum democrático, eleito aos 40 anos de idade, como até hoje o mais jovem presidente do Brasil e o mais jovem presidente das Américas. Então, esse presidente simplesmente foi afastado pela vontade de 400 deputados e na suposição de que as acusações que me faziam à época fossem verdadeiras,
E essas acusações, depois levadas à mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal, reunido o pleno, decidiu por maioria que essas acusações eram absolutamente infundadas e disse: essa pessoa, no caso o Collor, é inocente de todas as acusações que fizeram contra ele. Então, aí eu me perguntava na época, bom, já que eu fui afastado na suposição de que aquilo era verdade, o que diziam de mim, e agora o Supremo, a mais alta instância da justiça do país, diz que eu sou inocente, onde é que está o mandato que me foi concedido e me foi tirado? Onde é que está a minha capacidade de poder ser candidato, que me foi tirada por 8 anos por uma decisão baseada numa falsa suposição? Então, são essas coisas, são questões que esse presidencialismo que aí está, ele traz no seu bojo, né? Dessa instabilidade. Agora falam da questão do afastamento, do impeachment do presidente da República, e eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer agora, no período em que nós estamos enfrentando uma pandemia em que há um inimigo número 1 que nós temos que combatê-lo, que é o coronavírus. E, para isso, nós precisamos estar unidos sob a coordenação do presidente, que, infelizmente, não assumiu esse papel, mas que eu espero que, quando ele tão logo se recupere, eu desejo uma pronta recuperação para ele, como eu já disse, que ele possa, retomando isso, reunir novamente os principais agentes políticos e a nação brasileira, e a academia, e a ciência, e poder coordenar esse combate, né, de uma forma uníssona, de uma forma consistente, para que nós possamos nos livrar o quanto antes dessa pandemia que está aí devastando a economia do mundo e também a do Brasil, que vai ser outro problema que nós estaremos enfrentando, já estamos enfrentando. O governo vem combatendo isso com alguma eficiência, com esse pagamento dos R$ 600, desse auxílio emergencial para 50, 60 milhões de brasileiros, medida absolutamente necessária para atender as camadas mais vulneráveis com o efeito dessa pandemia, mas é preciso que muito mais do que isso, porque nós vamos ter que enfrentar, quando isso passar, uma economia em frangalhos. E aí, quais serão as condições objetivas que o governo terá para enfrentar esse gravíssimo problema, que é a devastação econômica que vai se apresentar diante de nós? Então, essa e quando falam no impeachment do presidente, eu sou absolutamente contrário a essa questão do impeachment, porque falar do impeachment no momento em que nós temos um inimigo como a pandemia do coronavírus para combater é apenas trazer ainda uma maior confusão ao país e uma convulsão que o país não pode e não tem forças para superar. Concordo com o senhor, presidente, e na nossa jovem democracia foi triste o episódio que aconteceu, até porque a presidenta Dilma, esta sim, impeachmentada no sentido amplo da palavra, não teve seus direitos políticos cassados. Enfim. Foi a mesma lei. Agora, veja só, né? Foi o mesmo rito, Uhum. o mesmo rito que regeu o meu processo de impeachment foi o mesmo rito que regeu o processo de impeachment dela. Agora, o rigor e o ritmo foram diferentes. O rito mesmo, mas o ritmo e o rigor, o meu ritmo foi um ritmo célere. E o rigor da aplicação, e a lei é clara, a lei diz afastamento e inabilitação para o exercício da vida pública. Não tem e ou, mas lá os julgadores do processo da presidente Dilma entendeu que havia sim a possibilidade de incluir aí, de subentender que era e ou. Então, a mesma lei, o mesmo rito. Eu fui penalizado com a suspensão dos meus direitos políticos por 8 anos e ela não. Não que eu desejasse que ela tivesse seus direitos políticos suspensos, não. Eu acho que ela não deveria nem sofrer o processo de impeachment, né? A gente lamenta que o processo de impeachment aconteça, né? Eu votei a favor do impeachment dela, mas lamentei que isso tivesse acontecido, porque é um instrumento, como eu disse, político, em que não há nenhuma razão de ordem jurídica
a embasar fortemente um instrumento que a Constituição concede ao Parlamento para afastar um presidente da República, mas, em última instância, no momento de calamidade, de comoção social, no momento em que a soberania do país esteja sendo afetada, no momento em que a conduta do presidente em relação aos seus parceiros de fronteira, países de fronteira, esteja no sentido de abrir mão de nossas terras, abrindo mão de nossas fronteiras, enfim, coisas desse tipo, né, que são crimes de extrema gravidade, aí sim. Mas por qualquer questão que se levante, hoje o presidente da República tem contra ele, na mesa da Câmara dos Deputados, mais de 40 pedidos de afastamento do cargo. 40 pedidos. E o presidente da Câmara vem agindo, no meu entender, com muita prudência, com muita tranquilidade, com muita ciência do que está fazendo, de não levar isso adiante, porque esse não é o momento de nós tratarmos dessa questão, é o momento de nós tratarmos de salvar vidas e de fazer com que esse sofrimento pelo qual a população brasileira está passando, ele tenha o seu término o quanto antes. Presidente, lembrando de uma citação sua, a verdade não é filha da autoridade, a verdade é filha do tempo, e o tempo é o senhor da razão. Estatuto da Criança e o Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, redemocratização, abertura ao mercado exterior. Como o senhor gostaria ou acha que deveria ser lembrado o seu governo para a história, presidente? Bom, aí temos também que citar a questão da criação do Mercosul, não é? Que foi o fim da corrida atômica para construir bomba atômica, banimos artefatos atômicos para fins bélicos aqui no Cone Sul, banimos as armas químicas e bacteriológicas. Enfim, eu gostaria de ser lembrado no futuro como um homem que esteve à frente do seu tempo. É assim que eu gostaria de ser lembrado. E assim será, presidente. Presidente, o senhor começou a escrever uma biografia, a Crônica de um Golpe, a versão de quem viveu o fato. O senhor tem vontade de terminar essa biografia? Como que ela está? Na realidade, não é uma biografia, é um relato o título, a versão de quem viveu o fato, não é a versão minha para um fato sobre o qual todos já escreveram, todos deram a sua opinião, mas nunca me ouviram. Né? Então, é um relato dos momentos do que vem da minha vida, eu conto do início da minha carreira política, da minha vida, conto e, sobretudo, dos momentos pelos quais eu passei na presidência da República e o grande sofrimento a que eu fui submetido. Então, é um livro que já está pronto, ele já tem 674 páginas, então tem um capítulo só sobre perfis, são perfis de pessoas com as quais eu convivi, muitas delas com as quais eu me decepcionei, e eu conto as decepções, o porquê da minha decepção, como também pessoas que eu tive muita satisfação de conviver, porque foram pessoas absolutamente corretas e retas, retilíneas no seu comportamento, mas é um livro que não dá ainda para publicar. Esse livro eu concluí lá nos Estados Unidos, depois da minha absolvição, e eu tinha começado já aqui no Brasil, terminei nos Estados Unidos, mas não dava naquela época. Eu terminei em 1995, 96, o livro, tem muitas fotos também, mas não dá para publicar, porque as pessoas ainda estão aí, tem coisas, como eu escrevi debaixo de uma forte emoção, não que tenha nenhuma palavra que fuja ao rigor da verdade. Tudo que está ali é rigorosamente verdadeiro, mas é uma verdade que bate muito forte em muitas pessoas e atinge de uma forma muito grave, e alguns já se foram, mas estão aí os seus familiares, e eu não desejaria causar esse mal-estar, que seria muito grande, não somente a eles, mas ao conjunto da sociedade brasileira, quando eu descortinasse e a verdade aparecesse, né? Quando eu descortinasse os fatos e a verdade aparecesse. Então, eu já tenho ele concluído, não sei quando ele será publicado, mas acredito que para os meus pósteros. Confesso que tenho muita vontade de ler, presidente. Está muito bem. Para finalizar, presidente,
Eu tenho uma fotografia, uma imagem na minha mente muito forte. Quando o senhor desce a rampa do Palácio do Planalto e as multidões aos lados, o senhor para e vai cumprimentar uma pessoa específica. O senhor lembra disso? O que aconteceu? O que se passava na sua cabeça para esse gesto assim tão forte? Foi no dia da minha saída. No dia da minha saída, quando eu estava descendo para pegar o helicóptero, havia uma multidão assim na porta do palácio e gritando, né, gritando aquelas questões fora Collor, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu olhando para eles. E nisso aí eu vi uma pessoa, naquele meio, já encostado o corpo na grade, que os separava de mim, e eu vi uma pessoa me aplaudindo, e dizendo Collor, 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 e me aplaudindo, e sendo empurrado pelos outros. Aí eu fui em direção a ele, olhando os outros todos, que na medida que eu ia me aproximando, eles iam se afastando, iam se calando, e esse ficou gritando, Collor, Collor, você tem que permanecer, você tem que ficar. E tal. Então eu fui lá, o abracei, cumprimentei, agradeci pela manifestação de apoio, e foi um momento de muita emoção. Eu tenho o nome dele, está no meu livro. Agora me falha, não me vem à memória. Mas eu tenho o nome dele, inclusive depois eu encontrei com ele, ele morava numa cidade satélite de Brasília, e, enfim, estive com ele depois e visitei, a família veio me visitar, eu recebi em casa. Foi um momento de muita emoção. Foi exatamente esse instante em que eu deixava a presidência da República saindo do Palácio do Planalto em direção ao helicóptero. É uma imagem muito forte, marcante. Muito E, forte, realmente. e realmente, como o senhor diz, o tempo é o senhor da razão. Emocionante. Collor, eu fico muito agradecido, é uma honra ter conversado com o senhor. Para mim, para todos os operadores do direito, é uma aula o senhor falar sobre a política, sobre sua trajetória fenomenal. E eu fico muito feliz e honrado e espero conversarmos mais vezes. Presidente, muito obrigado. Tá ótimo. Eu que agradeço a você pelo convite. É uma satisfação muito grande poder dialogar, conversar sobre temas tão importantes da atualidade e também do passado, que faz parte da nossa história. Muito obrigado e uma boa tarde a você. Boa tarde, presidente. Até logo. Espero que tenham gostado dessa interlocução. Aproveito para convidá-los a se inscrever no canal, dar um like, compartilhar com os amigos e até uma próxima.